Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Bem-aventurado, abençoado com felicidade ou verdadeiramente feliz. O livro dos Salmos, o primeiro salmo, a apresentação dos Salmos, apresenta isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O homem, a palavra tem um indicativo assim, quem é feliz entre os homens? Aquele ali. É como se os céus, através do profeta, como se Deus, através do profeta, estivesse proclamando um sermão e indicando entre os homens, entre a humanidade, o homem que é verdadeiramente feliz, apontando quem é feliz entre os homens? Aquele, aquele homem, esse homem. Porque esse homem é abençoado com felicidade? Porque ele não anda no caminho do ímpio, do mal, dos pecadores. Ao dizer que não anda no caminho dos pecadores, no caminho da maldade ou da malignidade, está indicando que o homem abençoado com felicidade, ele segue um caminho diferente. O caminhar, o modo de ser e de agir desse homem segue o caminho da santidade. Por que da santidade? Porque ele evita o caminho da maldade, o caminho da malignidade, ainda que o homem abençoado com felicidade tenha lá suas dificuldades neste mundo, nesta vida, a jornada dele é a jornada daquele que busca trilhar o caminho da santidade, o caminho daquele que busca fazer a vontade de Deus. No primeiro momento, o salmista expressa isso em termos de oposição ao mal ou separação do mal. Os judeus usam muito essa expressão, o caminho da santidade, o caminho da justiça, o caminho da bondade, o caminho da paz, o caminho do arrependimento, o caminho do perdão, o caminho, o caminhar, o modo de ser, o modo de agir. Os fariseus eram um grupo, um grupo entre os judeus, eram também um movimento político, religioso, mas iniciaram como um movimento religioso, diríamos hoje um movimento de avivamento, um movimento de santidade. Então, os fariseus eram do caminho da santidade, chamados santos. A preocupação deles era como viver naquele mundo, naquele ambiente de dominação estrangeira, de opressão cultural, religiosa e coisas do gênero, como viver de modo a agradar a Deus. Esses foram os fariseus. Jesus costumava pegar bastante no pé deles. Por quê? Porque em algum momento eles se acomodaram. Não, tá bom para nós, chegamos até onde deu. Se nós não conseguimos ir além, é porque ninguém mais consegue. O que começa na humildade, o que começa na obediência, o que começa na dedicação, no trabalho, sempre corre o risco de se corromper e de se comprometer. Os primeiros cristãos, antes de serem identificados por Cristo Jesus como cristãos, né, seguidores de Cristo, éramos conhecidos como os do caminho. Os do caminho. Porque, qual caminho? Os cristãos eram conhecidos como aqueles que procuravam seguir o caminho de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Messias. Então, o modo de ser e o modo de agir dos cristãos indicava, expressava a sua fé, a sua devoção a Jesus, o Cristo. Então, o caminho indica o modo de viver, o modo de agir. Não é o lado da rua, necessariamente, que a pessoa usa para caminhar, se é pela esquerda ou para a direita. É o modo de se apresentar às decisões que se toma neste mundo. Tá? Depois, essa palavra foi sendo abandonada e a palavra cristão, que na verdade surgiu como uma ofensa, surgiu como um insulto, surgiu como uma afronta, surgiu como um desdém, acabou sendo incorporada ao ambiente religioso cristão, como sendo a palavra, o adjetivo que melhor nos identifica: servos de Cristo, servos de Jesus, o Cristo, seguidores de Jesus, o Cristo. Tá? Mas o salmista apresenta essa linguagem, essa expectativa para que você possa compreender o caminho da felicidade.
Não se detém esse homem que está sendo indicado, apontado, que está sendo mostrado, que como se fosse uma grande exposição, vejam que ele não se detém no caminho dos pecadores. Não tem como evitar a presença dos pecadores neste mundo. Tá? Não sejamos ingênuos, não sejamos exagerados, não sejamos ridículos. A Bíblia não convoca o cristão a viver isolado das pessoas do mundo, a evitar contato social com as pessoas. Não. Está dizendo que ele não se detém no caminho dos pecadores. Até em algum momento pode ser que se cruzem, que se esbarrem, que se passem. Mas ele não está presente o tempo todo no caminhar dos pecadores. E qual é o caminho do ímpio? Qual é o caminho do pecador? É o pecado. Mas todos nós pecamos. Mas a pessoa, quando é taxada de ímpio ou de pecador, não está em relevo o fato da nossa natureza não garantir que nós consigamos obter sucesso nas coisas santas, nas coisas sagradas. Não é isso que está em vista. Quando se fala o caminho do pecador ou o caminho do ímpio, está falando daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele grupo que é dominado pelo pecado. Ele é o escravo do pecado. Graças ao bom Deus, os pecadores, via de regra, não são escravos de todos os pecados. Cada qual é conhecido pelo pecado que o domina, pelo pecado que o domina. Nós estamos usando o material do reverendo Charles Spurgeon, a apresentação dele, Tesouros de Davi, né, o livro dos Salmos, é uma obra em 3 volumes, e nós adquirimos aqui uma compilação puxado para um único volume. Vejamos, existe no mundo várias pessoas escravas de pecados específicos ou de transgressões específicas. E elas, tristemente, são marcadas por isso. Não significa que não sejam capazes de atos bons, de atos corretos ou de determinados compromissos, mesmo religiosos. Não é essa a questão. Quando se fala da corrupção do gênero humano, a palavra é utilizada no sentido de limitação e nunca de abandono absoluto em relação àquilo. Nós não fomos abandonados no pecado. Deus não abandonou a humanidade no pecado. Deus não entregou a humanidade para o pecado. Deus limita o poder do pecado na vida humana, na espécie humana. Porque se Deus assim não o fizesse, nós já teríamos nos extinguido há muito tempo atrás. Então nós temos, por exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra. Nós temos a pessoa que é o ganancioso. Nós temos aquele que tem problemas em questões sexuais e vários outros chamados vícios ou pecados que acabam dominando a vida do indivíduo e a pessoa é marcada por aquele comportamento característico. Muito embora a vida do pecador não esteja resumida ao pecado, mas é algo que, infelizmente, é o pecado, né? É algo que marca, é algo que mancha, é algo que busca corroer. Nem toda pessoa que tem problema com álcool tem problema com ganância. Tem pessoas que abusam do álcool, dependem do álcool, o álcool controla boa parte da sua vida, do seu viver, e não são pessoas gananciosas. Em outros aspectos da sua vida, como alguns dizem, né, a família, às vezes o filho, a filha, a esposa, os amigos. Não, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível. O único problema da vida dele é... Né? Então, esse tal único problema não é o único problema, é o que o domina. É o que o domina e o que descaracteriza como um indivíduo abençoado por Deus. É até uma boa pessoa, mas é escravo. Nem todo alcoólatra é ganancioso. Há pessoas que são gananciosas e nunca ingeriram uma gota de álcool, mas quando ouve falar de dinheiro ou vê que alguém tem algum dinheiro, algum recurso, enquanto ele não consegue tirar um pouco daquela
daquele dinheiro, ou todo, ele não sossega, ele vive em paz. Pode até ser que seja um bom pai, pode até ser que seja um bom marido, pode até ser que seja um bom profissional. Mas o que caracteriza a vida dele é esse aspecto da ganância. Da ganância. Há outro tipo aqui, o impuro. O cara, esse é difícil defender, né? Porque ele não só se contamina, mas também corre o risco e expõe ao risco a própria esposa, a família, né? A essa contaminação, a contaminação sexual aqui. E eu falo essa e todas que estão ali na área ou do gênero. Fica difícil. Ah, mas ele é até uma boa pessoa. Não, aí fica difícil. Mas não é o único pecado. Às vezes não é ganancioso, outras vezes não é um alcoólatra. Tenta até ser religioso, tenta até uma espiritualidade, mas tem aquele pecado que o domina, que o escraviza. Não estamos falando aqui de pecados dominantes ou pecados escravizadores ou dos limites da corrupção do gênero humano ou da graça salvadora em Cristo Jesus. Nós estamos falando que é possível ser feliz e que os céus reconhecem como pessoa abençoada aquele que busca trilhar o caminho da bênção, o caminho da santidade, ainda que a sua vida cruze por uma necessidade de convívio com pessoas, indivíduos ou situações, ele não se deixa aprisionar por aquilo. Ele não se deixa vencer pelas paixões, ele não se deixa vencer pela maldade ou pela malignidade, ainda que pareça muito atrativo, ainda que o aspecto seja de algo extremamente agradável, prazeroso, ele fala, não, estou fora, até logo, bom dia, boa tarde, boa noite, vou para a minha casa, vou para o meu Deus, eu tenho que orar, eu preciso ler a Bíblia, eu tenho compromissos que eu preciso cumprir. Boa sorte para vocês, eu sigo esse caminho. Essa é a pessoa indicada como verdadeiramente feliz. A Bíblia faz um convite. Não é por expressar, não é por apresentar as pessoas que estão vivendo no caminho da malignidade, dominados pelo pecado, pela dúvida, que Deus abandona a pessoa nesse caminho. O que a Bíblia fala? Uma citação aqui de Adam Clarke. O profeta diz: deixe o perverso o seu caminho. Deixe o mal, o caminho da maldade. Nós temos consciência. Todo ser humano possui consciência e é como se fosse algo inerente ao ser humano como um todo. O chamado senso, né? Não está certo. Não é bom. Está criando problemas. Não pode ser isso a vontade de Deus. Então a Bíblia apresenta em forma de mandamento ou de ordenança. Deixe o perverso, deixe o maligno, deixe o pecador o caminho do pecado. Ainda que seja chamado pecado escravizador, porque quanto mais a pessoa se dedica, mais ela se afunda. Ela não encontra a paz, ela não encontra a verdadeira... Encontra até euforia. Encontra até, assim, prazer. Mas é passageiro. E logo após o prazer, vem um intenso sentimento de culpa, sentimentos equivocados. E a Bíblia fala em termos de ordenação, em termos de mandamento, entendendo que, sim, o ser humano é capaz, sim, de abandonar o caminho do pecado, o caminho da malignidade, o caminho da maldade, abandonar o caminho da embriaguez, que também se torna sinônimo de o caminho da loucura. O caminho da loucura. Aquele que se entrega à embriaguez. Nisso vale lembrar, eu sempre gosto de frisar isso, eu considero importante, o caminho da embriaguez não é necessariamente limitado ou circunscrito ali à embriaguez alcoólica. A embriaguez alcoólica
é uma realidade, é um risco, é um perigo. Mas a embriaguez é um estado mental alterado, a alteração dos estados mentais. É a alteração da capacidade de compreensão da realidade. Então é possível, e eu conheço muitas pessoas que nunca beberam, mas que se apresentam como embriagadas, embriagadas. A pessoa pode se embriagar se ela se entrega às suas emoções, aos seus sentimentos, tá? Esse ato de entregar-se às suas emoções, aos seus sentimentos, eu falo isso porque é muito utilizado por, por pessoas de índole questionável como uma apresentação a um caminho de espiritualidade, essa via do não pense, não pense, entregue-se, não pense, não pense, né? Entregue-se, né? Deixe-se levar, e a pessoa se deixa levar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela alegria, pela euforia, e às vezes vem o ódio, vem a raiva, as sensações humanas, a sensualidade humana. Se você não busca o caminho da retidão, da correção, da espiritualidade racional, porque na Bíblia espiritualidade, racionalidade, lógica são sinônimos, tá bom? Espiritualidade, racionalidade, vontade são o que determina, o que caracteriza o indivíduo humano, o ser humano. É o que nos diferencia do restante da criação, a nossa consciência, a nossa coerência, o nosso conhecimento de nós mesmos e do mundo e da realidade à nossa volta. Abrir mão disso é abrir mão de ser a expressão da criação de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Algumas pessoas, numa suposta e numa pretensa busca por uma espiritualidade, deixando-se levar ou induzir por aí. Isso daí é muito antigo, tá? Não é que acontece agora, tem acontecido através dos tempos. É um caminho de uma suposta espiritualidade em que a pessoa se entrega às suas emoções, sentimentos, paixões e se embriaga. O comportamento que caracteriza é a embriaguez. E a embriaguez, ela torna-se sinônimo, ela pode se tornar sinônimo de loucura, quando o ser humano decide agir não sendo guiado por aquilo que o caracteriza como tal. Um velho amigo sempre dizia: pensar não é pecado. Devemos pensar sim, devemos refletir sim, devemos analisar muito bem, principalmente nessas questões. Tá estranho? Então vamos com calma. Tem que ser assim? Isso é uma fase, isso é um momento, vai passar, ocorre uma superação, há um desenvolvimento, reflete ou conduz à glória de Deus? Então vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Do contrário, as pessoas acabam se entregando a práticas que se assemelham nos seus resultados à embriaguez. Nunca bebeu, mas você acompanha o sujeito, ele se comporta de maneira que nem o embriagado se comporta. E ele não bebe. 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguns nunca colocaram uma gota de álcool no seu organismo. Não, até se exaltam lá tal. Mas você vê o comportamento do indivíduo, é um comportamento que beira a loucura, chega próximo ali a esse caminho. Então, essa é uma espiritualidade muito comum no paganismo, muito comum em certos cultos e manifestações pagãs, que o cristão deve evitar. Esse é o pensamento aqui de Adam Clarke, expressado aqui pelo Dr. Charles Spurgeon. O homem abençoado com felicidade, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, tá bom? Ele não é isso. Ah, Marco, você fala de espiritualidade, você fala de fé, mas eu conheço tal pessoa e ele não é nada disso. Eu conheço aquela outra pessoa e ele não é nada disso. Ah, eu conheço aquele pastor, eu conheço aquele padre, eu conheço aquela irmã, aquele irmão, isso, aquilo outro. Ainda que tudo que você conhece ou saiba ou imagina saber a respeito de quem quer que seja no tocante às limitações desta pessoa, isso não descaracteriza
o fato de que há um Deus que se importa, há um Deus que convida e que existe, de fato, um caminho que pode e deve ser seguido por todo aquele que crê em Deus. Se o outro, se a outra, se esse grupo, se aquele grupo não estão preocupados com isso, têm outras motivações, o que nós devemos fazer? Não pararmos onde eles pararam, né? O escárnio, o deboche, o ataque, a agressão, a violência também não conduzem a absolutamente nada. Não conduzem a absolutamente nada. Alguns grupos, alguns grupos religiosos, nós acompanhamos alguns grupos, eles, o seu culto, a sua liturgia está se deteriorando rapidamente e se assemelhando a exatamente às outras formas de culto que eles diziam abominar, que eles atacaram, a vida toda atacando, aquilo não presta, aquilo não vale, aquilo é do diabo, aquilo é do maligno, sempre atacando, sempre acusando, sempre apontando os erros, os equívocos dos outros. Hoje, você vai num desses grupos, numa dessas reuniões, você é de cair o queixo, você ver o comportamento deles totalmente assemelhado ao que eles, durante toda uma vida, disseram ser o comportamento maligno. Então, quando a Bíblia aponta a pessoa feliz, ela está não só reconhecendo que é possível seguir o caminho da santidade, o caminho da felicidade, o caminho da bênção de Deus, o caminho da comunhão com Deus, mas está convocando as pessoas a trilharem e evitarem o erro que outros cometeram. A nossa sociedade, no momento atual, é uma sociedade de críticos. Todo mundo é crítico. Todo mundo. Você liga a televisão, tem um. Vamos falar de um conflito. O especialista em conflito. Mas é a primeira vez em séculos que o conflito está ocorrendo. Como é que alguém pode ser um especialista em algo que está acontecendo agora? Mas tem lá o especialista em Oriente Médio. O cara nunca saiu daqui do estado de São Paulo, mas ele é um especialista em Oriente Médio. Ele é um especialista nos Balcãs, né? Ele é um especialista em América do Norte. Nunca esteve lá, mas ele é um especialista. Ele estuda, ele pensa e ele está lá todo dia expressando as suas convicções do que é, do que não é, do que pode ser ou do que será. Não é diferente no futebol, né? Não é diferente no mundo da dramaturgia, os críticos de arte, né? O cara nunca produziu nada. Você vê o filme que ele fez, você fala, uma criança faria melhor, feio, né? Direção ruim, iluminação ruim, som ruim, roteiro ruim, mas ele é um crítico. E é um crítico feroz, é ferrenho, né? Mas não produziu, não realizou. O caminho da crítica, o caminho do desdém, o caminho do deboche, o caminho do escárnio, revelam também algumas contaminações no caráter. Nós devemos tomar muito cuidado, até mesmo com o nosso senso de justiça. A Bíblia fala, não sejais demasiadamente justos. Você fala, como isso é possível? Não ser demasiadamente justo? Não seja ridículo. Devemos seguir o caminho da justiça. Aí enfrentaremos dificuldades todos os dias. Devemos seguir o caminho da santidade. Aí viveremos na pele as dificuldades de todo aquele que quer viver uma vida de santidade. Devemos seguir o caminho da produção, do trabalho, do ser útil, o caminho de sermos abençoados e abençoadores. Sofreremos na pele todas as dificuldades que as pessoas que trilham e seguem esse caminho. A Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos ser aqueles que estão ali sentados, desocupados, nada produzindo, nada realizando e ao mesmo tempo desdenhando, zombando. O fulano diz que é religioso. É um caminho perigoso também. Então não se assenta na roda dos escarnecedores. Existem aquelas pessoas dominadas pela malignidade que nada respeitam, mas existe aquele perfil religioso que meramente condena. Ele não enxerga sequer a possibilidade de Deus agir ou intervir naquele indivíduo, naquele ambiente, naquela realidade.
ele se compara com ele mesmo e compara todos os outros com a perfeição do Todo-Poderoso. Então ele está sempre bem aos seus próprios olhos e a humanidade está ali arruinada, arrasada, pecadora. Então não devemos nos deter, nos assentar, ou seja, tomar posição ali entre esses que são usualmente os zombadores, os escarnecedores. Há um espaço de mídia, há um espaço social, há um espaço psicológico para o ambiente artístico, né? O mundo do humor, ou do bom humor, da caricatura, de todas essas coisas, que tem a função social de expor a bizarrice e o ridículo de determinados comportamentos. Eu respeito, eu respeito esse trabalho. Eu respeito esse trabalho. Mas eu entendo que há limites para esse trabalho. Ah, mas é engraçado, vou contar a piada. Conte a piada. Duas coisas que eu, se Deus permitir, não gostaria de perder nesse mundo, nessa vida, né? Uma é o senso de humor. É o senso de humor que algumas pessoas acham que eu não tenho, porque eu tenho sempre eu tenho um semblante mais sério. Alguns, quando me veem sorrindo, ficam preocupados. Eu falo, não, eu estou sempre sorrindo. É que boa parte do tempo minha face não expressa isso. É uma questão de fisionomia, é minha constituição fisionômica. E você vai me preferir sério mesmo, porque o meu senso de humor ele é muito bom. Às vezes vai até ali, né, perto do deboche, mas eu procuro me controlar. Um é o senso de humor e o outro é o senso de ridículo. No ambiente religioso, na ambientação religiosa, principalmente nesse tocante à espiritualidade, não raras vezes você vê que a pessoa lá tem um tilt, um surto, né? Ele encarna qualquer coisa lá e se torna bizarro, ridículo. Então, eu pessoalmente, né, peço a Deus que não perca isso na minha vida, o senso de humor e o senso de ridículo, a capacidade de rir de mim mesmo, né? A capacidade de reconhecer as minhas fraquezas, os meus fracassos, as minhas inconstâncias, tá? Rir disso, sabe? Mas quem você está pensando que é, Marco? Calma, vai com calma, você é mais um entre bilhões, né? Maneira. E, paralelamente a isso, que se constrói é o senso de ridículo, tá? Menos. Descontinho. De quanto? 90%. 90%. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas a Bíblia apresenta esse caminho da felicidade. E o Dr. Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, ele belamente inicia a sua composição, a sua obra literária, estudando o livro dos Salmos, afirmando isso. Há entre os homens aqueles que são abençoados com felicidade. E como se o próprio Deus estivesse apontando, indicando. Esse homem é verdadeiramente feliz. Por que ele é verdadeiramente feliz? Porque ele não segue o caminho dos ímpios e ele não se detém na impiedade ou na malignidade. Tá? Ele não se permite escravizar pelos erros, pelos pecados ou pelas pretensões e vaidades humanas. E isso atinge também o indivíduo, o ambiente religioso. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.